horas quando já estava em Phuket Town, porque a primeira reação foi, eu estava em Kamala Beach com um grupo de amigos de carro e vimos uma onda, não é bem uma onda, um volume de água a vir rapidamente para nós, mas não era uma onda, era parecia mais uma cheia, uma inundação. Entretanto, ficámos curiosos com aquilo e subimos um bocadinho, uns 50 metros, assim, na zona mais alta da praia, para vermos o que é que se passava. Vimos a areia remexida e vimos essa água, esse volume de água outra vez a ser repuxado para o mar, talvez para ser criado uma onda maior. Entretanto, descemos para Surim, uma outra praia que era a nossa praia preferida, para onde iríamos fazer snorkeling dessa manhã. Chegámos lá e realmente as cadeiras estavam todas remexidas, mas não havia assim grandes danos. Ficámos ali na praia um tempo a ver o que é que... Foi um susto, acabou bem. Pensa voltar à Tailândia? Penso, aquilo é um espetáculo, o povo é espetacular e quero voltar. Para Koh Samui, agora para Pequeno, nem vale a pena. Muito obrigada. Fica então o retrato de um grupo de 6 portugueses que foi para a Tailândia e que viveu esta catástrofe que fez até agora 120 mil mortos. Pelo menos estes portugueses estão felizes e aliviados. Nos últimos dias registaram-se centenas de réplicas do sismo que provocou o maremoto no Sudeste Asiático. De acordo com as autoridades, o sismo mais violento aconteceu esta manhã. A terra tremeu a 345 quilómetros da costa de Sumatra, na Indonésia, quando passavam 25 minutos das 6 da manhã em Lisboa. A maioria dos abalos não se sentiu em terra e não produziu qualquer efeito. A Indonésia é o país que conta mais vítimas do maremoto. Há 80 mil mortos confirmados e milhares de desaparecidos. E há agora o drama de quem desespera pela ajuda humanitária. Kenapa dari orang sama saudara. Terus tenaganya pun dari luar itu kan cuma nggak dikasih masuk. São as queixas dos que perderam tudo na Indonésia. Milhares de pessoas que encontraram abrigo em campos de deslocados e sobrevivem graças à ajuda humanitária. Mas mesmo os bens mais básicos tardam em chegar aos indonésios. Toneladas de comida, água engarrafada e cobertores foram enviados para a ilha de Sumatra. Caixas com bens de primeira necessidade começaram a chegar a Aceh há alguns dias, mas em vez de serem distribuídos, estão a ficar armazenados num aeroporto. Os voluntários no terreno falam de falta de coordenação, mas para os indonésios que perderam tudo, nenhuma palavra explica o que viveram na última semana. Nas zonas mais afastadas da costa, os mercados voltaram a abrir. Não há muito para vender, por isso os preços aumentaram. Vegetais ou carne, tudo custa mais que o habitual. Mesmo para os que não podem comprar nada, a ida ao mercado é o primeiro sinal no regresso à normalidade. 5 dias depois do maremoto foi encontrado um sobrevivente na Indonésia. O homem de 27 anos estava soterrado nos destroços da casa onde vivia. O homem foi encontrado em Banda Aceh, na Indonésia, capital do distrito mais massacrado pelo tsunami. Iksan Azmi, de 27 anos, esteve 5 dias sem comer, mas as equipas de socorro asseguram que, apesar de tudo, o sobrevivente está bem de saúde, apenas em choque e com algumas escoriações. Azmi relatou aos médicos que foi apanhado pelo tsunami em casa, a 2 quilómetros do local onde o encontraram. A habitação desabou e Azmi ficou soterrado, tendo depois sido arrastado durante muito tempo pela força das águas. A província de Aceh fica a menos de 150 quilómetros do epicentro do sismo que provocou o tsunami. As autoridades indonésias acreditam que só nesta província cerca de 15 mil pessoas perderam a vida. Aldeias inteiras desapareceram sem deixar rasto, engolidas pelo mar. A agravar uma situação já por si trágica, alguns locais da província estão isolados. As estradas deixaram de existir e os poucos sobreviventes estão abandonados a um destino sombrio. Sem água potável, ajuda médica ou comida, longe das câmaras de televisão e dos aviões de ajuda humanitária. A identificação dos corpos na Tailândia está a ser feita por médicos legistas de todo o mundo, incluindo alguns portugueses. Até agora há 4.800 mortos confirmados, mais de 2.000 são turistas. Fotografias, amostras de ADN e uma descrição pormenorizada de marcas e sinais característicos. A identificação dos corpos na Tailândia parece não ter fim. No terreno estão já equipas de vários países. O governo de Bangkok
prometeu que nenhum cadáver seria enterrado enquanto não fosse possível a identificação. O trabalho dos médicos legistas está a ser dificultado pelo clima. Temperaturas altas e taxas de umidade elevadas aceleram o processo de decomposição. Muitos corpos já estão irreconhecíveis quando são fotografados pelos médicos legistas. Nas últimas 24 horas, uma equipa alemã recebeu 32 cadáveres, mas só conseguiu identificar 4. Em Phuket há centenas de corpos por identificar, mas para a maioria dos tailandeses agora é urgente limpar e reconstruir. Quase uma semana depois da tragédia no Sudeste Asiático, os sobreviventes anseiam pelo regresso a casa. Os enviados da SIC à Tailândia estiveram nas últimas horas nas ilhas Phi Phi, a cerca de 2 horas de barco de Phuket. Qual é o cenário nos locais que visitaste, Catarina? Destruição absoluta. Temos que pensar que as ilhas Phi Phi são 2, uma delas não foi afetada, a outra, parte da outra ilha, a principal, está completamente destruída. As ilhas Phi Phi são um paraíso, é onde os turistas procuram o descanso, as areias brancas, as águas cristalinas, o mergulho, porque a fauna e a flora é fantástica. Neste momento, em vez de tudo isso, o que temos é destruição. Os hotéis, e são cerca de 70, estão completamente destruídos, há colchões espalhados por todo o lado, mantas, cadeiras, barcos que deviam estar em terra, que deviam estar na água e estão em terra. 500 guias turísticos vivem de transportar e de andar com turistas nesta zona, estão neste momento à espera que a reconstrução aconteça o mais depressa possível. Só para vocês terem uma ideia, cerca de 1000 pessoas todos os dias fazem esta viagem, faziam até domingo esta viagem entre o porto de Phuket e o centro e a ilha, e esta ilha Phi Phi, uma destas ilhas Phi Phi, enfim, as duas, cerca de 1000 pessoas. Há qualquer coisa como 11 barcos muito grandes que transportam muitas pessoas e mais de 30 barcos pequenos. Foi num barco desses pequenos que nós fomos, muito pequeno, que nos levou em cerca de 1h30, 2 horas até à ilha de Phi Phi. Neste momento, o que se pode ver é, para além da destruição, a tentativa de não só encontrar sobreviventes, que é quase impossível nesta altura, bem como recuperar os corpos e logo a seguir começar a reconstrução. Cerca de 1000 pessoas trabalham neste momento nas operações de busca e salvamento. São pessoas que vêm de vários países, nomeadamente o Japão, coreanos, suecos e também muitos tailandeses, militares do Exército, da Marinha e de empresas privadas. Diz o governo tailandês, as autoridades tailandesas, que provavelmente vão ser precisos ainda qualquer coisa como 4 meses para conseguir reconstruir as infraestruturas mínimas. É um trabalho que exige muito tempo. Últimas informações sobre os portugueses, Catarina. As informações são mais ou menos as mesmas, mantêm-se, ou seja, 11 pessoas cujo paradeiro é desconhecido. As autoridades portuguesas pedem, por favor, a quem esteve nesta zona da Tailândia no domingo, no sábado, no domingo, durante esta altura, portanto, a quem estava de férias ou em trabalho, quem estava nesta zona e que não sofreu nada, que faça o favor de contactar as autoridades portuguesas para podermos perceber se este número se mantém, se aumenta ou se diminui. 11 pessoas desaparecidas, continuam incontactáveis, aliás, 8 pessoas desaparecidas. E por desaparecidas entende-se aquelas pessoas que alguém assistiu a desaparecer. É o caso, por exemplo, de uma família que perdeu um bebé de 8 meses, o bebé estava no colo da mãe e foi arrancado pela força das águas. Para além disso, temos 3 feridos ainda portugueses, estão todos os 3 em hospitais em Bangkok. Os enviados da SIC à Tailândia com os últimos dados disponíveis. No dia do maremoto, uma menina inglesa de 10 anos salvou a vida a uma centena de pessoas, graças às aulas de geografia. A pequena Tilly, de 10 anos, estava numa praia em Phuket, na Tailândia, quando se apercebeu que um maremoto estava prestes a chegar às praias. Olhou para a água, que tinha começado a ficar estranha, com bolhas, e reparou que a maré estava a descer. Lembrou-se então de uma recente lição de geografia sobre sismos no mar e formação de ondas gigantes. Compreendeu os sinais, compreendeu o que se passava e avisou a mãe. A história é publicada hoje por um jornal britânico que batizou a menina de Anjo da Praia. O aviso de Tilly permitiu a evacuação da praia e do hotel antes da chegada da onda gigante e a consequente salvação de centenas de pessoas. Na Índia, as autoridades concentram agora esforços na ajuda aos sobreviventes. Em alguns locais, a vida começa a regressar agora à normalidade possível.
Os militares indianos trabalham noite e dia na remoção de escombros em centenas de aldeias que foram destruídas pelo tsunami. No estado de Tamil Nadu, centenas de soldados participam nos trabalhos de limpeza com a ajuda de máquinas. अभी जो है लाशें मिलने की उम्मीद बहुत कम है। यहाँ पूरा इलाका जो है तकरीबन हमने सर्च किया हुआ है, तो लाशें मिलने की उम्मीदें कम है। ये है कि लोगों को रिहेबिलिटेट करने का काम जो है अब उसमें हमारा मेन ये चल रहा है कि यहाँ का जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम असिस्ट कर रहे हैं कि इधर का जितना भी कचरा है वो साफ करने के लिए और इलाके को साफ सुथरा रखने के लिए। Tratar dos feridos é outra das prioridades. We are only taking care that they don't get infected from further infections. We are mainly giving them tetanus toxoid so that they don't get infected, and we are trying to give them some cough syrups and painkillers because most of them have pain in the body because of the waves which have hit them. Em algumas regiões, os sobreviventes tentam aos poucos regressar à vida normal. Algumas lojas abriram hoje pela primeira vez em 6 dias. Os turistas de visita ao Taj Mahal rezam pelas vítimas do Sudeste Asiático. Na Índia morreram mais de 11 mil pessoas. Dos hospitais do Sri Lanka chegam imagens paradoxais. A morte e o nascimento, lado a lado. No Sri Lanka, a morte e a vida convivem lado a lado. Gala, mãe há poucas horas, quase que pede desculpa pela felicidade que sente. No Sri Lanka, os mortos já chegam aos 29 mil. Os feridos amontoam-se nos hospitais. Nesta maternidade, nos subúrbios de Gale, trava-se todos os dias uma luta desigual. São centenas os feridos a precisar de cuidados. As equipas médicas mostram toda a dedicação, mas o cansaço começa a tomar conta de quem há muito não dorme para poder zelar pelo sono de quem precisa. Cynthia Kumari deu à luz no dia mais trágico de que há memória no Sri Lanka. Com poucas horas de vida, o bebê estava separado da mãe numa incubadora quando a água invadiu a maternidade. Chegada atribulada ao mundo, esta do pequeno bebê, outros se despedem dele prematuramente. No Sri Lanka, inevitavelmente, a vida continua. Na Índia, uma mulher entrou em trabalho de parto no preciso momento em que a terra começou a tremer. A mulher fugiu, o bebê acabou por nascer na selva. Namita Roy está finalmente em segurança. Esta mulher recebe agora tratamento hospitalar depois de ter sido resgatada das montanhas do local onde vivia, as Ilhas Nicobar, em sequência do tsunami. Podia ser apenas mais uma história de sobrevivência, mas o destino de Namita cruzou-se com a vontade da natureza. Em fim de termo de gravidez, aos primeiros sinais do sismo que abalou o Sudeste Asiático, vieram os primeiros sinais de que o bebê queria nascer. As águas de Namita rebentam já a caminho da montanha, em fuga pela sobrevivência. As águas do mar rebentam em ondas gigantes, engolindo a terra, as casas. O bebê nasce na selva. संडे सुबह पूरा बड़ा भूकंप हुआ था, वो टाइम हम गिर गया था, फिर उधर पाल्टी हो के बेहोश हुआ, फिर पानी भूकंप कम हुआ, वो टाइम सब बोलते पानी आता, फिर पानी के पीछे बहुत जंगल में चले गए हम लोग, उधर जाके रात को 4:20 में बच्चा हुआ, कोई नहीं था, सब था लेकिन डॉक्टर नर्स कोई नहीं था, कैसे भी उधर हो गया था, मेरा बदन पूरा खराब था, फिर वो 2-3 दिन वैसे ही था उधर, फिर सीरियस हो गया था बोल के सुबह बुधवार सुबह वेडनेसडे सुबह नेवी शिप में मेरा को लेकर आया था।
Como ele, outros venceram a batalha contra a fúria da natureza. तो वो मैं कहूँगा बहुत लकी हैं कि वो बच के आए हैं। यहाँ पर कितने बच्चे हैं जो कि न्यू बॉर्न डिलीवरी हुई थी, एक बच्चा तो आया है जो कि जंगल में डिलीवर हुआ, तो किसी तरह से उनको रेस्क्यू करके लाया गया है, तो मेरे ख्याल से बहुत लकी हैं वो लोग। Nas Ilhas Nicobar, onde Namita nasceu, os navios ajudam agora a população a evacuar o local. A dimensão das filas de espera para embarcar demonstra bem a angústia que se sente perante a destruição. Poucos são os que querem ficar. Sensível à tragédia, uma fábrica de cerveja no Sri Lanka resolveu começar a engarrafar água para distribuir pelos sobreviventes. Esta fábrica produz habitualmente a cerveja Lion, mas 24 horas após as ondas devastadoras de há quase uma semana, passou a engarrafar água. Os responsáveis dizem que não podiam ficar indiferentes à crise humanitária que se abateu sobre o Sri Lanka. Currently we are filling water because Sri Lanka has been hit with a very bad crisis, and we feel that everyone, including corporates and individuals, need to contribute to bringing Sri Lanka out of this crisis. So this is our effort, or part of our efforts, in helping Sri Lanka at this hour of need. Só durante o dia de ontem, centenas de garrafas de cerveja foram enchidas de água e enviadas em caminhões para o norte e oriente do Sri Lanka, em colaboração com a organização não-governamental Oxfam. Os responsáveis da fábrica prometem continuar com a iniciativa até ser necessário. No Sri Lanka estão até agora contados 28.500 mortos. E as novas imagens que chegam do Sri Lanka, captadas por turistas, contribuem para compreender a dimensão da catástrofe. Desta vez mostra-se o antes e o depois. 25 de dezembro, véspera do Marmoto, tudo tranquilo nesta localidade do Sri Lanka. Muita chuva, pouca gente na rua e pouco movimento de carros. Um dia depois, a chegada do tsunami alterou a pacata rotina dos habitantes da região. Numa questão de segundos, milhares de pessoas ficaram sem nada. Quase 28.000 morreram, 14.000 continuam sem dar sinal de vida. Perante tudo isto, o secretário-geral das Nações Unidas pediu ontem uma ajuda sem precedentes aos países afetados e o mundo está a unir-se nessa tarefa. Na Lausanne, perto de Coimbra, está a ser organizada uma campanha de solidariedade para a recolha de roupas, medicamentos e comida. Muito obrigado. Os filhos já lá estavam, no primeiro andar. A água subiu e ele flutuou até chegar ao teto. Mas a casa aguentou a pressão. Em frente, o resto da família não teve a mesma sorte. A construção menos robusta desabou. De 10 pessoas, 9 estão desaparecidas. 1.700 famílias moravam em Namkin, que agora é um vasto campo de ruínas. A ajuda tardou. Todos os esforços foram primeiro para os locais onde estavam os turistas estrangeiros. Só agora começam a chegar máquinas pesadas para procurar vítimas. Todos os barcos da aldeia ficaram destruídos. Também os viveiros, onde se abasteciam os hotéis de luxo da região. A nossa casa é bastante forte, diz esta mulher, que de uma família numerosa só perdeu um sobrinho. Todos fugiram para cima. As habitações de 2 pisos resistiram melhor à força da água. Agora o que é preciso é dinheiro para construir tudo. O governo já distribuiu água e comida. Os poucos sobreviventes estão alojados em tendas. As buscas continuam no que foi um jardim, agora um autêntico lago, de onde já foram retirados vários corpos. Nesta aldeia viviam 5.000 pessoas e apenas algumas dezenas sobreviveram. Ela tornou-se já no símbolo da tragédia que se abateu sobre a população desta zona costeira do país. Pedro Valador, RTP, Namkin, Tailândia.
Apesar de todas as carências, na maternidade de Gale a vida continua e, mais que isso, há novas vidas que surgem. Durante a última noite nasceu o primeiro bebê do ano, é uma menina. É um grito de vida num país atingido pela tragédia. Foi a primeira bebê de 2005 no Sri Lanka. Estou muito contente pela minha bebê estar bem. Estou feliz por ela ser a primeira bebê do novo ano. Sei que foi uma grande tragédia que se abateu sobre nós, mas a minha filha trouxe-me muita alegria. Alegria partilhada com outras mães depois de momentos de desespero. A força do tsunami deixou marcas profundas. Eu estava num piso e o meu bebê estava noutro mais abaixo, numa incubadora, quando a água chegou. Gritei, mas as enfermeiras disseram para fugir que outra pessoa salvaria o meu filho. Só dias depois é que o encontrei aqui no hospital. As duas recentes mães estão com muitas outras numa maternidade nos arredores de Gale. A situação não é fácil. Muitos funcionários continuam desaparecidos. Grande parte do material, como incubadoras e camas, foram destruídos pela força das águas. Precisamos que as coisas voltem ao normal. Enfrentamos algumas dificuldades. Há falta de camas e de pessoal. O hospital está sobrelotado, as enfermeiras estão cansadas. Não conseguimos prestar os devidos cuidados a todos os pacientes. É o apelo de quem ajuda a trazer vida ao mundo, de quem sobreviveu e continua a lutar pela sobrevivência. Neste jornal não perca a reportagem alargada sobre a revolução que acontece a partir de hoje e que pode ter consequências muito graves para Portugal, em particular para a indústria têxtil. A liberalização do comércio mundial arranca hoje, é verdade a partir de hoje, é um assunto a tratar daqui a pouco. Com tecnologia moderna ao seu dispor. Foi assim o mais filmado tsunami da história. A cada instante chegam imagens novas colhidas por videoamadores surpreendidos pela fúria do mar. Todo este material está a ser avidamente recolhido pelos geofísicos. Pela primeira vez, há dezenas, se não centenas de imagens mostrando a chegada de um tsunami à costa em vários locais diferentes. São imagens preciosas para se estudar a forma como se comportam as águas num fenómeno deste tipo, conhecido nos seus efeitos, mas raramente documentado no preciso momento em que está a acontecer. Um fenómeno que, dependendo do local, tanto se traduz por vagas monstruosas, como por ondas aparentemente inofensivas, mas animadas pela devastadora energia de milhões de toneladas de água, deslocando-se pelo oceano à velocidade de um avião a jacto. Foi isto que aconteceu em Lisboa há 250 anos. Os relatos da época, feitos a quente, falavam de uma enorme destruição, de naus viradas e de barcos lançados para a terra. Pelos vistos, não era exagero. Os portugueses são solidários. Prova disso é que a iniciativa da TVI e da Cruz Vermelha Portuguesa está a ajudar as vítimas do sismo asiático. Já levou a que fossem depositados numa conta do BPI cerca de 285 mil euros, uma verba que excede as melhores expectativas. É uma conta bancária de solidariedade. Os donativos podem continuar a ser feitos para a conta do BPI com o NIB que está neste momento a aparecer no seu ecrã. A iniciativa à qual a TVI se associa tinha como objetivo obter junto dos portugueses pelo menos 250 mil euros, uma quantia que foi depositada e ultrapassada em menos de 3 dias. O dinheiro já tem destino, ajudar a Cruz Vermelha Internacional a acudir a mais de 1 milhão de pessoas vítimas da maior calamidade natural das últimas décadas. A Suécia celebrou a chegada do ano de uma forma diferente do habitual. Os festejos deram lugar a uma vigília de homenagem às vítimas do Sudoeste Asiático. Milhares de pessoas reuniram-se nas ruas de Estocolmo, mas o silêncio marcou a noite. A Suécia é o país com mais vítimas mortais entre os turistas. O governo acredita que o total de mortes vai ascender aos 1000, enquanto 3.500 pessoas continuam desaparecidas. O primeiro dia do ano na Suécia fica marcado pelo luto nacional. E a comunidade hindu em Portugal está a acompanhar de perto toda a situação na Índia. São pessoas que conhecem bem as zonas mais afetadas pelo Mar Moto. A comunidade hindu está a organizar até uma recolha de fundos para apoiar as vítimas.
Kirit Vachu está em Portugal há quase 30 anos. A sua filha mais nova até já nasceu em Lisboa, mas apesar de estar longe da Índia, tem acompanhado bem de perto toda a informação sobre a tragédia que se abateu sobre o seu país. O comando da televisão não para. Kirit procura ansiosamente a notícia mais recente. Temos acompanhado diariamente pela televisão, pela internet, pelos jornais. Nós conhecemos aquela parte da Índia onde houve esse grande desastre e a zona propriamente era zona turística. Para quem conhece bem as regiões afetadas, é com certeza mais fácil perceber que a recuperação destes países vai ser complicada. Daqui a 2, 3 meses é possível que eles ficam esquecidos, não há dúvida. Isso tem acontecido de todo lado do mundo, nós conhecemos isso. Mas esta tragédia que aconteceu, eu na minha vida não conheço. Estou a ver a primeira vez uma tragédia desta. A comunidade hindu em Portugal já está a organizar várias iniciativas. Amanhã e domingo vai realizar-se uma cerimónia religiosa e uma recolha de fundos, tudo a favor das vítimas do maremoto mais devastador dos últimos 40 anos. Na segunda parte deste Jornal da Uma, vamos conferir a chegada de 2005. Um breve intervalo, não saia desse lado. Até já. Do domingo. A Aceh, na Indonésia, é a zona mais atingida. Os mortos podem ultrapassar só nesta região os 100 mil. Há centenas de milhares de desalojados. A ajuda humanitária começou a ser distribuída por avião. As imagens retratam pessoas que perderam tudo e que tentam desesperadamente receber pacotes com alimentos que foram lançados por aviões e helicópteros. As autoridades indonésias estão desesperadas e não têm capacidade para auxiliar a sua própria população. Na ilha de Sumatra, onde se localiza Aceh, a carência de bens essenciais é total. Os Estados Unidos já colocaram na zona um porta-aviões para distribuir toneladas de ajuda humanitária. Na próxima quinta-feira, a Indonésia recebe uma cimeira internacional com o objetivo de conseguir mais ajuda de emergência. Nos 7 países mais atingidos pelo tsunami estão a desvanecer-se as hipóteses de encontrar sobreviventes. Na Indonésia, no entanto, e contrariando esta ideia, um homem foi encontrado vivo nos destroços de uma cidade arrasada pela onda gigante. Sobreviveu durante 6 dias, preso nos escombros dos edifícios. Os sons característicos de uma cidade de 400 mil habitantes foram substituídos pelos passos cautelosos das equipas de busca e salvamento. Com milhares de mortos já contabilizados, estes homens esperavam resgatar apenas os corpos das vítimas. Mas, no meio dos destroços, encontraram sinais de vida. Ferido nas pernas e pés, mas consciente, este homem de 27 anos conseguiu dizer à equipa de socorro que foi arrastado pela força das águas quando a sua casa foi atingida pelo tsunami. Foi encontrado a 2 quilómetros, enterrado vivo, depois de passar 6 dias sem comer ou beber. Este é um salvamento raro. A ponta norte da ilha de Sumatra fica a escassos 150 km do epicentro do sismo. A província de Aceh acabou assim por ser a zona da Indonésia mais afetada. São poucos os edifícios que permanecem de pé, as estradas estão destruídas. Os sobreviventes fugiram para a floresta. Os poucos que se atrevem a regressar procuram sinais de familiares desaparecidos. A maioria encontra apenas lembranças de uma normalidade que parece agora difícil de conseguir. Uma outra história de sobrevivência é ainda mais tocante. Soube-se agora que numa praia de Phuket, na Tailândia, uma menina inglesa de apenas 10 anos conseguiu salvar cerca de uma centena de pessoas. Ela foi a primeira a perceber que se aproximava uma onda gigante graças ao que tinha aprendido numa aula recente de geografia e conseguiu avisar as pessoas. Já lhe chamam o anjo da praia. Tilly tem apenas 10 anos, mas conseguiu salvar a vida a 100 pessoas. A história vem hoje publicada neste jornal inglês. No domingo passado, Tilly estava de férias numa praia de Phuket com os pais e a irmã quando percebeu que o mar estava diferente. Conta que viu bolhas na água e que de repente a maré começou a baixar. Lembrou-se então do que tinha dito o professor de geografia sobre sismos no mar numa aula antes das férias do Natal. Pressentiu que ia haver um tsunami e alertou a mãe. Temos de sair da praia já.
Os pais avisaram as outras pessoas que estavam no areal de Meicao e no hotel vizinho. A zona foi imediatamente evacuada e quando a onda gigante varreu a costa, estavam todos a salvo. Ninguém morreu nem ficou ferido, graças a uma menina de 10 anos que, pelos vistos, presta muita atenção às aulas. Desta vez merece muito mais do que uma boa nota. Quanto aos portugueses, 8 continuam desaparecidos, mas baixou para apenas 5 o número de incontactáveis. Para os que ainda se encontram em Phuket, o governo português lançou um apelo para que todos abandonem a ilha. O apelo foi solicitado pelo próprio governo da Tailândia, que teme o risco de epidemias. Os milhares de corpos estão a ser identificados através de amostras de ADN e, por isso, as autoridades tailandesas afirmam que não é necessário os estrangeiros continuarem no país à procura dos familiares desaparecidos. Há, além disso, também o risco de contraírem doenças. A Organização Mundial de Saúde já disse, de resto, que começaram a aparecer pessoas doentes nos campos de desalojados que foram construídos no Sri Lanka e também na Índia. A Portugal regressaram já hoje pelo menos 6 pessoas. Trazem relatos dramáticos do momento em que a onda gigante entrou terra dentro. Um casal do Porto estava na praia, na Tailândia. Ficaram feridos com alguma gravidade, mas têm dificuldade em explicar como sobreviveram. António e Ana sobreviveram ao tsunami numa praia das Ilhas Pipi. Ana foi arrastada pela água, mas segurou-se a uma árvore. António ficou preso nos escombros. Lembro-me de ter acordado com a cabeça presa e com os braços presos. Queria mexer e não conseguia, e sentia-me como se estivesse num pesadelo e queria acordar do pesadelo e não conseguia, e gritava. E depois, passado algum tempo, ouvi uns senhores, ouvi algum barulho e vieram-me resgatar, conseguiram-me tirar. Enquanto eu não encontrei, foi realmente 3 horas ou 4, ou lá o que é que foi, realmente em pânico, completamente em pânico. 4 homens foram à procura e acabaram por o encontrar. Foi aí que nós percebemos que tínhamos uma grande sorte por estar vivos e uma grande sorte por estarmos juntos. Juntos, mas feridos e sem nada, precisavam do apoio da Embaixada Portuguesa. Relativamente a isso, eu nem sei o que é que vos ia dizer, porque o embaixador estava a ter umas férias ótimas e, pelos vistos, continuaram a ser boas, porque ele só chegou ontem à Tailândia. Isso foi o lamentável, realmente foi o apoio que a Embaixada nos deu. Pouco depois de Ana e António chegarem ao Porto, aterrava outro grupo, desta vez em Lisboa. É aqui, Salatai Resort, ou seja, isto é água e esta era a distância. Joana passava férias com os pais, o irmão e 2 amigos numa estância da praia de Patong, ilha de Phuket. Nós estávamos a acabar de tomar o pequeno almoço, começámos a ouvir as pessoas a fugir na rua, carros, motas, tudo a buzinar, tudo a fugir. 10 segundos depois, o máximo, barcos, manequins das lojas já, cadeiras de praia de madeira, tudo em rebuliço e a água a subir. Começou tudo a correr para cima do teto do hotel e onde assistimos depois a cenas mais incríveis, gente a correr, a rua que não era rua virou um mar. Havia umas galerias também com tipo bancas de feira. Essa gente que aí ficou garantidamente não safou. Estes portugueses conseguiram fugir para a montanha e voltar para casa são e salvos. 8 portugueses regressados hoje da Tailândia a Lisboa e ao Porto. Um destes turistas fez o mesmo que muitos outros, pegou na câmara de vídeo e, ainda sem perceber o que estava a acontecer à sua volta, filmou o avanço das águas e a aflição das pessoas. Oh, my God, olha para isto. Ixi, Jesus. This is normal here? Não? As pessoas estão todas a sair. Estamos a assistir a uma nova onda que está a encher mais ainda. Já está a entrar. Está a entrar nos apartamentos, no resto do chão. Então, o que é que vocês estão? Vamos abandonar o hotel ou não?
Não consegui, não. Nem pensar. Não sei, ninguém sai daqui, pá. Vai ver a coleta, cuidado. Estas imagens foram gravadas em Phuket, a cerca de 250 metros da praia. O autor destas imagens é João Gama, que estava na ilha de Phuket com a família, mulher e 2 filhos. Falei com ele esta tarde numa conversa gravada no estúdio do Telejornal. Estava a tomar o pequeno almoço quando, de repente, vi as pessoas a fugirem pela rua acima, em direção oposta ao mar. Pensei que fosse outra coisa que não uma onda ou uma inundação, um acidente, um ataque terrorista, sei lá, alguma coisa que assustasse as pessoas ou que chamasse muita atenção. Mas, com o passar dos minutos, atrás das pessoas vinha a água e a água vinha também para dentro da sala onde eu estava a tomar o pequeno almoço, que não acabei. Porque, entretanto, fugi. Não tem noção, não teve noção dessa altura, como provavelmente ninguém teve, a não ser as pessoas que estivessem num posto privilegiado e seguro para observarem, da dimensão da primeira onda que atingiu Patong. Há ali uma verdadeira parede de água que terá 6 a 7 metros, segundo a descrição de um turista. Não teve noção desta dimensão na altura? Não tive noção. Calculei que fosse uma coisa muito grande para poder chegar aonde eu estava. Mas eu não imaginava que fosse tão alta e trouxesse esta força toda. E depois disto que nós vimos aqui, as ruas foram inundadas, as imagens que gravou ilustram já esse momento em que as ruas começam a ser inundadas. Isto é uma rua, João Gama, que não fica... ou melhor, esta rua é frente ao mar. Portanto, a onda entrou de chofre, digamos assim, por esta rua dentro? Exatamente. Aquela onda que vimos entrou e faz este estrago. Eu estou a cerca de 200, 250 metros do mar, ela é perpendicular ao mar. Estava com a família toda nesta altura? Não, estava com a minha mulher, o meu filho e 2 amigos. A minha filha tinha saído, uma coisa que me deixou muito preocupado, aliás, e tinha ido para uma praia próxima, uma praia que se chama Surim. E a partir daí, nas próximas 2 horas, passou a ser a minha preocupação encontrá-la. Toda a gente tinha instruções da polícia para se dirigir para a montanha. Então foi a odisseia na montanha. Depois desta cena, mais tarde encontrei, e a minha filha tinha fugido para a vila, porque mas eu só me apercebi do risco que corremos mais tarde, quando depois na montanha vou para a televisão e vejo outras imagens que me deixaram perfeitamente aterrado. Foi uma sorte nós estarmos naquele momento a tomar o café, porque normalmente àquela hora já estávamos na praia ou a mergulhar. O João Gama e a sua família chegaram hoje a Portugal, fizeram a viagem na noite de Ano Novo, digamos assim. Este conjunto de circunstâncias levou alguma vez a pensar sobre a fragilidade da vida humana perante fenómenos tão violentos como este? Levou-me a pensar, às vezes, na inutilidade da tecnologia que nós temos, que não nos servimos dela. Eu penso que, hoje em dia, com tanta tecnologia, com tanta informação, porque é que as pessoas não foram avisadas antecipadamente que isto podia acontecer? Ou seja, há um tremor de terra da grandeza que foi este. Atingiu quase o máximo da escala da Richter. E ninguém avisa que há a possibilidade de haver um tsunami que vai matar muita gente. Eu continuo sem perceber esta falta de comunicação entre os países, entre as entidades que controlam estas informações, porque há muita gente que sabe, mesmo não pertencendo ao país e à região, que houve um tremor de terra ali naquela zona. Isso continuo sem perceber. E na fragilidade, e mais ainda, não vale a pena estarmos a antecipar. Perguntaram-me há dias se eu voltava a Patong. Naturalmente que eu voltaria a Patong, porque eu acho que isto não voltará a acontecer. É difícil, a probabilidade de voltar a acontecer é complicado, mas que eu não voltaria agora. Estou um bocado traumatizado, mas daqui a 1 ou 2 anos sou capaz de lá voltar. Portanto, volto a olhar para o mar da mesma maneira que olhava antes. E não é muito cedo para lhe dizer isto. Deixe-me assentar. João Gama, muito obrigado por ter vindo ao Telejornal. Obrigado, e um bom ano para si e para a sua família. Para vós também. Muito obrigado. A onda gigante atingiu milhares e milhares de quilómetros de zona costeira em todos os países da região. Na ilha de Phuket, uma aldeia de pescadores foi totalmente arrasada. O enviado da RTP, Pedro Valador, faz o retrato desta aldeia, onde viviam cerca de 5.000 pessoas e onde sobreviveram algumas dezenas. O mar era o sustento desta aldeia e foi o mar que a destruiu. Anan é pescador e comerciante de peixe e marisco.
Estava à porta quando viu o mar a avançar, ao fundo da rua. Correu para dentro de casa. A mulher e o filho já lá estavam, no primeiro andar. A água subiu e ele flutuou até chegar ao teto. Mas a casa aguentou a pressão. Em frente, o resto da família não teve a mesma sorte. A construção menos robusta desabou. De 10 pessoas, 9 estão desaparecidas. 1.700 famílias moravam em Namkin, que agora é um vasto campo de ruínas. A ajuda tardou. Todos os esforços foram primeiro para os locais onde estavam os turistas estrangeiros. Só agora começam a chegar máquinas pesadas para procurar vítimas. Todos os barcos da aldeia ficaram destruídos. Também os viveiros, onde se abasteciam os hotéis de luxo da região. Estava a passar quando a água passou do primeiro andar. E não parava de subir. Só então para esclarecer as pessoas, vocês nessa altura estão onde? Em que andar do hotel? No primeiro, segundo, no terceiro andar, é o terraço. É já a parte, é o teto do hotel, praticamente? É o teto. E chegam aí a ver a água até o primeiro andar? Sim. Que não é uma onda gigante, a água começa a subir, é? Veio o primeiro volume de água grande, em que, em frente ao nosso hotel, vimos os barcos arrastados já pela enxurrada, as cadeiras de praia, turistas agarrados a colchões insufláveis, manequins de lojas de plástico a boiar, tudo que pertencia a lojas à nossa frente. E o nível de água a subir. O nosso susto grande foi, de facto, quando não sabíamos se, de facto, a água continuava a subir e o hotel era suficiente para nos abrigar ou se parava por ali. Pronto. João Gama, estas imagens são suas, feitas em vídeo. Exato. Quando é que se apercebe que tem deixado de filmar? Bom, eu sempre que pude fui filmando. Quando fugia, não filmava. Tanto que a nossa saída do hotel é uma saída um bocado atabalhoada, um bocado acidentada. Teria sido engraçado filmar, mas a corrente era tão forte que eu não me arriscava a ter a câmara e deixar de me segurar ou de apoiar alguém que estava... Quando está a filmar estas imagens, não está a perceber, obviamente, da dimensão do perigo, é? Não, sinceramente não. Quando começo a filmar, acho que foi um espanto, no mar calmo daqueles, numa terra que nunca tinha acontecido nada, um tsunami, uma coisa tão longínqua, tão insuspeita ali naquela zona. Eu pensei que fosse outra coisa qualquer, uma onda anormal. E tanto que eu pergunto no filme se aquilo era normal. Queria saber exatamente com que linhas é que nós estávamos a cozer, não é? E vejo as criadas do hotel a chorarem, porque uma delas tinha ficado sem a moto que tinha comprado, a outra tinha um familiar na linha da frente, enfim. Nessa altura a água estava... Já estava alta. Muito alta. E ao pé do nosso hotel? Dentro do nosso hotel. Dentro do hotel. Porque, aliás, nós fugimos porque não temos alternativa. Ou seja, se fugíssemos para a rua, éramos apanhados pela água. Bom, a única saída que temos, gera-se ali um ambiente de confusão, é subirmos as escadas e até o mais alto que pudéssemos, não é? Portanto, estão a tomar pequeno almoço e vão subindo, vamos subindo. E depois, quando é que se dá a fuga definitiva do hotel? Pensaram em lá ficar? Acharam que podiam ficar ali ou tiveram mesmo que sair do hotel? Na altura, os pensamentos em segundos. O pessoal do hotel dizia para abandonarmos o hotel. Eu fui sempre contra o abandonar do hotel porque via a corrente de tal maneira grande que, quer dizer, não morríamos da doença, morríamos da cura. Quer dizer, ao irmos para a água, podíamos ser arrastados. Tanto é que se esperava uma segunda vaga. Uns diziam que era 1 hora, outros meia hora, não sabíamos. E então eu era de ficar no hotel. Portanto, aí já vos estão a dar a informação de que vai haver uma segunda vaga. Uns diziam uma coisa, outros diziam outra. Nada oficial, nada. Havia um helicóptero que começou a passar, a sobrevoar, a levar já gente, mas nada oficial. João Gama, estamos agora a ver o vídeo que vocês fizeram. Querem-nos explicar melhor que zona é esta? Estamos perto da praia, longe, e a pedir para porem pronto, vocês aqui estão no hotel, não é? No terraço. No terraço do hotel, exato. Isto foi no princípio. Isto é o princípio das imagens. Sim. Aqui já há água ali, estou aqui no princípio, o princípio teve sempre já água. Estão carros e pessoas, já completamente, as ruas já estão todas alagadas, não é?
No princípio teve logo, porque entre vermos Isto é em frente uma ao onda... vosso hotel. Exatamente. Esta rua, não é? Em frente ao hotel. Entre vermos a onda inicial na praia, que ficava a 200 metros, a água estar no nosso hotel, foram 5 segundos. Uma velocidade... Isto aqui era a piscina do hotel? Não sei. Ao princípio, exato, quando começou a meter água. Vocês aqui já estão no terraço. No terraço, completamente. Mas já avisados pelas autoridades para subirem o mais possível, ali já foi por nossa conta que já subimos. Aqui, se puderem ir explicando... Aqui foi quando os carros começaram a amontoar. Mas há muita gente na rua a andar, é engraçado. Estão a fugir da linha da frente. A fugir da linha da frente. Pois, a fugir da linha da frente e outros que, entretanto, ali já não podiam andar praticamente, não é? Mas isto foi tudo muito no princípio, porque, entretanto, já não houve tempo para filmagens. Vocês voltaram a este local depois? À noite, era 1 da manhã. Já não se aperceberam? Já não havia água. A água, neste caso, chegou até que dimensão aqui? Tem uma ideia? 3 metros e qualquer coisa do nível do chão, do Alcatrão. Portanto, esta é a rua em frente ao vosso hotel. Em frente ao hotel, que fica a 200 metros da praia. Estou só a fazer um compasso de espera para irmos explicando. Aqui as pessoas estão a ver mal neste momento, mas... Não sei se... Ali já não havia turistas e ficávamos ali isolados. Portanto, estavam sozinhos vocês? Os turistas já tinham ido embora? Os outros? Já. Quer dizer, não se aperceberam que eles tinham ido embora? Percebemos, mas estávamos numa guerra de sair ou não sair, sobe ou não sobe. Quer dizer... Nós estávamos divididos. O António Manuel queria ficar. E eu queria sair. Porque tinha a sensação, ou tinha a percepção que podia acontecer uma réplica e a coisa poder... Não, recebemos a informação de que tínhamos que abandonar o hotel, que as autoridades tinham. E abandonámos o hotel, portanto, ajudaram. A fuga foi fácil? Foi fácil, quer dizer, dadas as circunstâncias, não considero... Exatamente. Passámos por cima dos carros, havia gente a ajudar-nos. E fomos, não sabíamos como chegar à montanha. Seguimos as pessoas que iam correndo. Até que há uma determinada altura em que nós não sabemos como é que entramos na montanha e vemos as pessoas, o povo daquela zona, e vamos seguir esta gente, porque esta gente sabe com certeza como é que vai ficar lá acima. E aquilo era uma espécie de um morro, tipo Brasil, tipo Rio, enfim, casas muito pobres por ali acima, e lá, e foi certo, seguimos e descobrimos o caminho. Era uma escadaria extremamente íngreme, depois até no meio da floresta, e parámos só lá em cima, não é? Onde ficámos depois. Só para terminar, António Gonçalves, vai voltar à Tailândia? Este ano que agora começa, vou lá novamente. Não para o mesmo local, de férias, novamente, não para o mesmo local, não por não ter gostado, aliás, já era a segunda vez que lá estava, mas sim por ter na memória todas estas imagens que penso que deve custar a apagar. Mas a Tailândia, sempre. João Gama, vai voltar a aceitar o convite, seu amigo? Eu vou pensar. Enfim, agora ainda não assentei e à medida que vou vendo estas imagens, cada vez mais tenho receio de voltar. Agora, mas voltaria daqui a mais uns tempos, se tivesse a certeza de que o tal sistema de aviso de tsunamis estivesse instalado e não houvesse receio das autoridades em o despoltar caso soubessem que houve, que há esse perigo. Portanto, em algum momento pensou que ia ficar lá? Pensei. Por isso é que eu quis fugir do hotel. Porque eu pensei que a coisa podia ser pior ainda. E podia ter sido pior se nós estivéssemos mais próximo do epicentro. João Gama, António Gonçalves, agradeço a vossa disponibilidade e a vossa presença aqui em estúdio. Bem-vindos a Portugal, volto a repetir. E, de facto, são imagens que provavelmente vão ficar e de uma tragédia sem precedentes na Ásia e que afetou, como disse, muitos portugueses, sobretudo estes dois que conseguiram regressar sem qualquer problema a Portugal, ao contrário do resto do que aconteceu com o casal de namorados portugueses que há pouco vimos nas imagens, chegaram bastante mais mal tratados e que passaram também momentos difíceis. Seja como for, boa noite, um bom ano de 2005 e obrigado. Obrigado igualmente. Pela vossa disponibilidade por terem estado neste Jornal Nacional. O número de portugueses incontactáveis no Sudoeste Asiático desceu hoje de 11 para 5, depois de um apelo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da TVI. Logo a seguir, o Ministério recebeu várias chamadas através dos números de emergência.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros português lançou esta tarde o apelo para que os amigos e familiares dos 11 portugueses incontactáveis na Ásia entrassem em contacto com o Ministério através dos números de emergência. O resultado não se fez esperar. Graças a esse apelo, choveram os telefonemas novamente e nós pudemos ter esta pequena alegria de termos só neste momento 6 incontactáveis. De acordo com o último balanço dos 230 cidadãos portugueses recenseados nas zonas atingidas pelo sismo, 8 estão dados como desaparecidos, 6 estão incontactáveis e 210 já foram contactados. Quanto aos hospitalizados, são neste momento 3, sendo que 2 deles, mãe e filho, recebem alta amanhã e já podem regressar. Para que a informação sobre os portugueses atingidos pelo sismo na Ásia seja atualizada, o Ministério dos Negócios Estrangeiros mantém o apelo. Devem olhar lá para o insersor de caracteres que aparece lá na TVI com os números de telefone do Ministério e contactar e dizer que, olhe, eu sei que o meu irmão, ou o meu amigo, ou a minha prima, ou o meu sobrinho, ou o meu neto, enfim, o que for, o meu familiar, já cá está. Que é para nós podermos ter uma lista concreta e correta para que as pessoas saibam a dimensão da situação. Entretanto, o governo português está a transmitir um apelo da Tailândia. As autoridades pedem a saída dos familiares dos desaparecidos que se encontram na região de Phuket. O governo tailandês diz que vai ter início a tarefa de identificação dos corpos através de exames de ADN. A passagem do ano em Phuket, na Tailândia, marca o início do regresso à normalidade. Junto ao mar, a destruição é bem visível, mas agora os tailandeses querem começar a tratar dos vivos. A primeira linha da praia de Patong não disfarça as marcas da destruição. A água em fúria entrou pelas casas e virou tudo do avesso. 7 dias depois do tsunami, alguns ainda revolvem os escombros, mas a maioria já iniciou a reconstrução. No primeiro dia do Ano Novo, a forte comunidade chinesa de Phuket preparou uma cerimónia em frente ao mar para acalmar os espíritos. Muita comida, fruta, sobremesa, muito incenso e a lenga-lenga do dono do mercado do peixe fresco que se transformou em monge. This is a belief of the Thai people and Chinese here that on the 7 days after the people die, the spirit, all the people that they die, all the spirit that know themselves that they already died. So this ceremony to release them from this place. If we don't do that, they believe that if we don't do that, the spirit will be around this area and will be affected the business and everything, you know. Esta cerimónia termina com o consumo dos géneros alimentares que foram trazidos aqui para aplacar a fúria dos espíritos que a comunidade chinesa dos negócios de Phuket acredita andarem à solta depois desta tragédia. E é também desta forma simbólica que, pouco a pouco, a vida vai regressando à normalidade aqui em Phuket. Vítor Pinto e Nelson Alves, a TVI na Tailândia. Mais difícil é o que se passa no Sri Lanka. A equipa e os enviados da TVI a Colombo, e neste caso ao Sri Lanka, Amilcar Mato e Ricardo Ferreira, fizeram hoje uma viagem pela zona mais afetada pelo tsunami e pelo sismo. São imagens impressionantes de devastação recolhidas pelos repórteres da TVI. Em algumas zonas a destruição é total. O Sri Lanka já contabiliza quase 30 mil mortos e o pior é o país que está agora por reconstruir. 6 dias depois do tsunami, a devastação continua aqui nestes campos, a cerca de 50 quilómetros de Colombo. As pessoas ficam à espera de qualquer coisa, acima de tudo de ajuda. As linhas férreas estão completamente destruídas e o lixo está amontoado por todo o lado. As próprias habitações, mesmo as que são construídas de betão, estão praticamente destruídas. Quem vive na costa viveu os piores momentos de sempre. A família de Silva, uma das sobreviventes, recorda a hora da tragédia. I catch in my 1.5 years children. I catch in my wife and my elder. My friend is my elder daughter is coming, and I will run this church. Histórias destas não faltam em toda a costa do Sri Lanka, onde a paisagem é agora de total destruição.
E 6 dias após a catástrofe, a ajuda começa a chegar ao Sri Lanka, uma ajuda que também é portuguesa através da assistência médica internacional. Hoje, os enviados especiais da TVI testemunharam que os campos de desalojados crescem de dia para dia. O verde dos campos, só pescado com o característico búfalo do Sri Lanka, esconde 3.000 realojados só da cidade de Berwala. Lá dentro, o que mais parece um mercado de roupas acaba por ser a primeira ajuda que as populações recebem. O reverendo Rowan Silva é o responsável pelo campo católico que construiu há 50 anos. Explica que as populações que se refugiaram nos templos budistas estão agora aqui à procura do primeiro auxílio. From the time this whole disaster happened, most of these people ran into temples, Buddhist temples, and the monks were very kind, and they accommodated them there for 2-3 days in the temples. During that time, we prepared this whole place. This is a Calvary. This is a Catholic place. Aqui roupa e alimentos não faltam. A ajuda está a chegar de todo o lado. É aqui que vai ficar a missão portuguesa da AMI, que pode já contar com 10 toneladas vindas de Portugal. Pronto, a partir daqui são cobertores. Aqui é tudo roupa nova que trouxemos. E nesta capela estão 10 toneladas de material que trouxemos ontem no avião. Roupa nova. A partir daqui estão os medicamentos todos com as maletas de emergência médica que vão até aqui. Aqui são os soros. A partir daqui são os alimentos, nomeadamente o arroz, o açúcar, o feijão, o leite. A ajuda é bem-vinda, venha de onde vier. As populações vivem no limite da pobreza. Seja o que for, ajuda a construir um futuro menos mau para uma geração que se quer agarrar à esperança de ter um país melhor. Ao longo destes dias são divulgadas imagens de vídeos amadores que mostram o impacto do tsunami nos vários países que foram atingidos. Este é de uma vila do Sri Lanka. As imagens mostram como um passeio turístico se transformou num documento sobre a força do tsunami. As imagens são de Batticaloa, uma vila costeira do Sri Lanka. Uma visita aconselhada pelas ruas da vila, que nos roteiros dizia ser muito típica. De repente, a primeira onda, primeiro o espanto, depois o pânico. Muitos dos habitantes fugiram antes que a segunda grande onda chegasse. Abrigaram-se onde conseguiram. No final, a vila ficou praticamente destruída. Muitos dos habitantes fazem parte dos 28.800 mortos registados até agora no Sri Lanka. Ainda há mais de 5.000 desaparecidos. Depois do tsunami e as cheias, é o que está a acontecer no Sri Lanka. Chuvas torrenciais que começaram ontem estão a dificultar a já tão difícil vida das populações. Há zonas do país onde a ajuda humanitária não pode chegar porque as águas estão a cobrir as estradas. Se não fosse tão grave a situação, era caso para perguntar que mais pode acontecer no Sri Lanka. A população massacrada pelos milhares de mortos no tsunami, com mais de 5.000 pessoas desaparecidas e ainda com 1 milhão de desalojados, tem que enfrentar agora as cheias. As chuvas torrenciais que caem desde ontem em várias zonas está a dificultar a busca de corpos para que não haja o perigo de epidemias. Afetada está também a distribuição de ajuda humanitária, tão preciosa neste momento. Há populações que não têm água potável, nem alimentos ou roupa. Os que conseguiram chegar a centros de acolhimento têm um teto onde se podem abrigar. O drama são os que ainda vagueiam por entre os destroços, sem qualquer ajuda. As autoridades internacionais dizem que vão fazer os impossíveis para chegar com rapidez a todas as populações carenciadas. Quanto ao futuro do Sri Lanka, esse, segundo os especialistas, vai estar empenhado durante muitos anos. Mais de 10 anos vão ser precisos para que todas as infraestruturas que já existiam sejam de novo reconstruídas.
Com mais 28 mil mortos confirmados no Sri Lanka, continuam as buscas para encontrar mais corpos, mas a vida volta a nascer porque a natureza segue o seu curso natural. E os primeiros bebés do ano do Sri Lanka são vistos como uma bênção que vieram amenizar a dor da tragédia.